Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre as suas vidas. Eu quero falar sobre o chamado de Deus sobre nós, sobre todos nós. Cada um de nós sabemos o que aconteceu na nossa vida. Todos nós um dia tivemos o encontro com Jesus. Eu estou falando exclusivamente para os irmãos que fazem parte da igreja que vai morar nos céus. E quando eu estou falando igreja, não estou colocando o nome de nenhum ministério. Porque a obra de Deus, ela está sobre toda a face da terra, é seres humanos que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo através do sacrifício da cruz. Nenhuma igreja, nenhum ministério recebeu de Deus a autonomia dos céus. Ainda que hoje, no nosso tempo, vemos ministérios que estão separando o céu só para os seus membros. Isso é falácia, é mentira. Biblicamente, a igreja do Senhor Jesus está sobre todo o mundo. No Apocalipse capítulo 5 e 10 diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não vemos na Bíblia o nome de igrejas. O que vemos é 7 igrejas do Apocalipse da Ásia Menor. Mas ali o nome é o nome das cidades, dos vilarejos. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Qual é a igreja do Senhor Jesus hoje? É a Deus e Amor? É a Assembleia? É Batista? É Metodista? É Wesleyana? É Universal? É Congregação? Qual a igreja que é a do Senhor Jesus Cristo? É Tabernáculo da Fé? É congregacional? É quadrangular? É Brasil para Cristo? Qual é a igreja do Senhor Jesus? Hoje vemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, vemos pela palavra de Deus, que a igreja do Senhor Jesus é seres humanos. É claro que muitos estão dentro dessas igrejas. O apóstolo Paulo foi o maior aconselhador da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: irmãos, nós não somos aqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. E ele disse mais: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas hoje a chamada igreja cresceu. Hoje é bilhões de pessoas que estão dentro das denominações. E em meio a essas bilhões de pessoas, tem aqueles que são verdadeiros e tem aqueles que são falsos. Para os verdadeiros, o Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Para os falsos, na profecia diz que eles iriam ser enganados e estariam enganando e sendo enganados. Hoje vemos que os valores foram mudados. Hoje se prega por dinheiro. Hoje se cobra. Grande parte da chamada igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está cobrando. Estão vendendo o seu tempo. Os apóstolos não fizeram isso. O Senhor Jesus não fez isso. Mas o que nós estamos vendo nos nossos dias é isso acontecer em larga escala.
obreiros, pregadores que chegam a cobrar 5 a 10 mil reais para cantar ou pregar dentro de 1 hora ou 2. Isso é cumprimento da profecia, a qual está em 2 de Pedro, capítulo 2. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente no meio de vós heresia, e heresia de perdição. Está escrito aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 a seguir. Olha o que diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homicidas, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aonde estão os maiores roubadores hoje, no mundo em que estamos vivendo? Na política, isso já sabemos. Nas jogatinas, isso já sabemos também. Coisa que não imaginaríamos é que os maiores roubadores estariam dentro das igrejas, dentro dos ministérios. E ao longo de anos, pessoas simples e humildes, em nome da fé, foram enganados e agora está abrindo os olhos de uma grande multidão e estão saindo, estão migrando das igrejas, porque descobriram que estavam sendo enganados em nome de um evangelho, dito evangelho da teologia da prosperidade, aonde o povo são ensinados a barganhar com Deus. E a Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, o homem vai ceifar, porque Deus é justo. Se formos falar hoje o nome das igrejas, dos ministérios, quase que não escapa nenhum. Há bem pouco tempo, descobriu-se a roubalheira que estava dentro da Igreja Deus e Amor. E o que estavam mandando para o exterior, a nível de finanças, segundo alguns, chega a quase 500 milhões de reais. Evasão de divisa. Aqui está escrito que roubadores não herdarão o reino dos céus. Muitos cristãos humildes, simples, sabem que a sua liderança está roubando, mas não se posicionam. Permanecem ali, sendo manipulados e enganados por homens fraudulentos e enganadores. O apóstolo Paulo já deixou escrito que no fim dos tempos iria ter homens avarentos, soberbos, desobedientes a pais e a mães, presunçosos, arrogantes, irreconciliáveis, roubadores. É lamentável saber que hoje milhares e milhares e milhares, até milhões, estão saindo das suas igrejas, estão saindo dos seus ministérios. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele disse: nós não somos daqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. Só que o que está acontecendo hoje é muitos que estão saindo, mas não sabem para onde vão.
ficam perdidos no meio de um labirinto de engano, porque o campo está minado. Hoje não tá fácil para se manter em uma igreja, em um ministério, sem ser manipulado, sem ser roubado. E o que vemos, o que está acontecendo hoje, é lamentável. É claro que a palavra de Deus tem o seu cumprimento. O apóstolo Paulo deixou dito que isso iria acontecer no fim dos tempos. Mas ele disse mais. Para a educação espiritual da igreja, ele disse que ele mesmo, Deus, deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas hoje parece que não está funcionando. Porque Deus colocou estes para educar a igreja, ensinar a igreja, e eles estão roubando a igreja. O juízo de Deus está para chegar e vai se aplacar. E vai se aplacar não só no mundo, mas também no mundo gospel, porque o engano deste tempo está no mundo gospel de maneira terrível. Houve um tempo em que o nome de pastor era um nome respeitado. Hoje o respeito desse nome está se esvaindo, porque aqueles que eram para ser respeitado, considerado, honrado, está sendo vilipendiado pela união pública e também por muitos que estão descobrindo que estão sendo roubados. Em nome do dinheiro, em nome da fama, em nome da ostentação. Tem lideranças cristãs que só falta vender a mãe. Com aquela gana, com aquela ambição de ser ricos. Jesus Cristo já abriu os olhos dos seus discípulos, falando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. E ele falando também, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouro no céu. A liderança de hoje entendeu errado. Por isso estão manipulando, vilipendiando, enganando e roubando os simples de Deus. Queridos irmãos, vamos continuar de pé diante da presença do nosso Deus, porque foi Jesus Cristo, através do ato sacrificial da cruz do Calvário, que nos resgatou. Não foi o seu líder, não foi o seu ministério, não foi a sua igreja, foi Jesus Cristo. Devemos a ele a honra, a glória e o louvor, não só agora, mas para toda a eternidade. É claro que Jesus, sabendo que no fim dos tempos as coisas iriam ficar apertadas, iria ficar difícil, e ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E ânimo a gente não compra no bar da esquina e nem no shopping. Ânimo a gente adquire lendo a palavra de Deus, examinando as Escrituras. Porque está escrito na palavra de Deus. Eu não vou ler os versículos para não tomar muito tempo. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia é a nossa bússola, a nossa fonte. E ela nos aconselha dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus é o autor da Bíblia, ele ama aqueles que examinam a sua palavra. E ele está pronto a dar inspiração, a dar a revelação da sua palavra ao coração humano. Estamos na reta final, o arrebatamento está perto.
Satanás não brinca de ser Satanás. 24 horas ele lança suas cartadas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas temos de saber de uma coisa: a igreja, nesse tempo final, está sendo atacada, direta ou indiretamente, pelas forças espirituais. O apóstolo Paulo disse para o povo de Deus: antes de tudo, olha o que ele disse, para nós prestarmos atenção. E ele disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta é travada 24 horas por dia. E a maior luta dos cristãos hoje é para não ser enganado por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsos profetas, porque no nosso meio está cheio disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo está na terra. Não sabemos quem é quem. O que devemos fazer é cada um de nós tomar de conta da nossa própria vida e estar sóbrio diante de Deus. Olha o que tem no nosso meio hoje. Pastores completamente tatuados, tatuadas o corpo inteiro. Pastoras lésbicas e ainda na liderança de igreja. Pastora que se diz prostituta e pastora ao mesmo tempo. Ocultistas que são pastores e estão no nosso tempo, no nosso meio hoje. Pastores de braço dado com a política e com a maçonaria. A liderança hoje está fraca. Cada um de nós temos de saber que Jesus Cristo é o nosso líder espiritual, é o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. E ele nos aconselha a ouvirmos a liderança. Qual liderança? Os apóstolos. Não os apóstolos de hoje, mas os apóstolos da Bíblia Sagrada, em especial o apóstolo Paulo, que tem conselho para tudo. E o apóstolo Paulo disse sobre a decadência espiritual do último tempo. E ele chegou a dizer: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos enganador que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois que o apóstolo Paulo partiu, a igreja foi perseguida e foi derribado os templos. Hoje, aquelas igrejas que eram modelo na Ásia Menor, só tem mausoléus lá. Porque não observaram a doutrina dos apóstolos, os conselhos do apóstolo Paulo. Hoje, o povo tira a atenção do apóstolo Paulo para dar atenção aos apóstolos dos nossos dias. Os apóstolos dos nossos dias são falsos. Os verdadeiros é os da Bíblia Sagrada. A maioria dos pastores hoje estão falsos, foram falsificados pela doutrina da teologia da prosperidade, se venderam. Hoje se coloca um preço na mensagem e no louvor
Os apóstolos não fizeram isso? Eu vou parar por aqui. Alguém vai pensar que é um desabafo. Não é desabafo, é pura realidade. Eu estou profetizando. Isso que eu acabei de dizer é bíblico. É o que está acontecendo no nosso tempo. Cada um de nós dará conta diante de Deus. Você que aceitou a Jesus de coração, permaneça firme de pé diante de Deus, vencendo as barreiras, vencendo as lutas, vencendo as turbulências desta vida. Porque enquanto estivermos aqui, neste mundo, nesta terra, as lutas são diárias. Mas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. E o seu nome é Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para toda a eternidade. Que Deus os abençoe.